Olá, pessoal! Nesse vídeo iremos falar um pouco sobre como reduzir desperdícios e manter o aprendizado por mais tempo. Para isto, iremos utilizar uma das ferramentas que tem o maior potencial de ganho de eficiência nos projetos, o documento de experimentos. Muitos de nós já se depararam com esses tipos de situações. Na metade da execução de experimento, descobrimos que está faltando um pedaço do procedimento, o que acaba comprometendo todo o trabalho. Chegamos ao final do experimento sem aprender quase nada, porque não definimos como iríamos medir os resultados, como registrá-los, o conhecimento se perde e todo o tempo e recursos investidos são desperdiçados. Realizamos o experimento para desenvolver algo melhor, mas ao final não sabemos se é realmente melhor, porque não pensamos como medir os benefícios, seja durante o processo ou o resultado final. Realizamos vários experimentos para aprender algo, mas se refletirmos, poderíamos aprender o mesmo com apenas um. E tudo isso pode ser evitado ou reduzido com um simples planejamento de experimentos. Os experimentos seguem normalmente a sequência: construir, medir e aprender. Montamos os experimentos, utilizamos métricas para avaliar o desempenho, confirmamos hipóteses e fechamos o ciclo de aprendizado. Contudo, apesar de instintivamente partirmos para a execução do ciclo nessa sequência, existe um grande risco de gerarmos muito desperdício e retrabalho. Vejamos. Se fizermos desse jeito, construir, depois medir e depois aprender, é muito provável que estruturemos um experimento sem saber o que e como medir, e ao final aprenderemos algo que não era bem aquilo que gostaríamos. Assim, é muito importante que realizemos o planejamento inicial. E apesar da execução ser mostrada nesse sentido, o planejamento ocorre exatamente na direção oposta. Primeiro devemos definir o que aprender, ou seja, as hipóteses a serem testadas. Com isso, podemos definir as métricas e então podemos montar o experimento. E não é à toa que esse ciclo se parece com o ciclo de melhoria contínua PDCA, ou ciclo de Deming, que é estudado em produção, pois o ciclo PDCA foi desenvolvido justamente sobre o método científico. Na prática, como funciona? Através de um documento bem simples chamado documento de experimento, são realizadas as etapas de planejamento e aprendizado, ou revisão. Nele, vemos uma estrutura básica de artigo, nada mais lógico, certo? A primeira parte relaciona-se com a etapa de planejamento e contém a introdução e os procedimentos. Na introdução, assim como se faz em um artigo, contextualiza-se o experimento e finaliza-se com os objetivos. Nos procedimentos, descrevemos como o trabalho será executado, incluindo as métricas a serem utilizadas. A segunda parte relaciona-se com a etapa de aprendizado, ou revisão, e contém os resultados e as lições aprendidas. Nos resultados, apresentam-se os principais resultados do experimento, ou seja, as principais fotos, gráficos e informações compiladas. Nas lições aprendidas, concluímos com o aprendizado do ciclo, ou seja, as conclusões em formato de tópicos, para serem rapidamente acessadas. É importante destacar que o documento tem foco técnico, e as informações contidas são para acelerar a pesquisa. Portanto, é muito importante atentar para a qualidade das informações. Entre as etapas de planejamento e aprendizado, estão todos os processos de fabricação e de caracterização, o trabalho no laboratório. Nesse momento, você deve estar pensando que talvez não exista a necessidade de documentar o experimento, e que talvez seja um excesso de burocracia, certo? Se voltarmos ao ciclo PDCA, que veio do método científico, e utilizarmos a analogia da roda montanha acima, podemos ver que o ciclo planejar, executar, medir e aprender envolve trabalho e esforço em direção à geração de conhecimento. E o ciclo é contínuo. Experimento após experimento, o conhecimento é sucessivamente gerado com base no anterior. Contudo, o que impede que todo trabalho ou conhecimento gerado
seja perdido quando interrompemos o esforço, mesmo que temporariamente, é a documentação. A documentação é o calço da roda, que lhe permite voltar ao mesmo ponto em que parou e resgatar todo o conhecimento gerado. Vejamos um exemplo. Digamos que nós temos uma fábrica de calçados e que estamos desenvolvendo 2 novos tipos de material para solado e que queremos descobrir qual deles tem a maior durabilidade. Para isso, vamos montar um experimento da seguinte forma. Distribuiremos 100 calçados para mulheres e 100 calçados para homens. Como sabemos que homens e mulheres tendem a andar de forma diferente, vamos isolar essa variável fazendo com que ambos utilizem os 2 tipos de material, um no pé direito e outro no pé esquerdo. Nós vamos medir o desgaste em milímetros e também vamos ver a distribuição de desgaste pelo solado. Bom, com o planejamento pronto, é possível ir para a execução. Assim, com os resultados em mãos, podemos destacar que o material A apresentou durabilidade 2 vezes maior que o B. Descobrimos que, de fato, mulheres gastam menos solado que homens, independente do material. Também vimos que o principal local de desgaste é o calcanhar. Portanto, concluindo, o material A é o mais resistente. Mulheres desgastam menos o calçado que os homens, assim o formato deles pode ser diferente. E ainda, podemos pensar em fabricar o calçado com 2 tipos de material, supondo que um deles é mais barato, mas menos resistente que o outro. Observamos que todo o experimento fica documentado e podemos inclusive utilizá-lo para repassar o conhecimento para o resto da organização. Além disso, em toda reunião de revisão de resultados, esses documentos podem ser apresentados. Afinal, ele tem todos os elementos para uma revisão técnica. Inclusive, tudo já está no formato de artigo. Portanto, é bem provável que, se juntarmos uma coleção desses documentos, teremos facilmente uma publicação. Além desses benefícios que levantamos agora, de um ponto de vista gerencial, podemos ver mais coisas. Aqui estão apresentadas 2 abordagens, a que temos tendência a fazer e a mais enxuta. Na primeira, costumamos planejar pouco, ou de forma pouco estruturada. Na segunda, investimos um pouco mais de tempo pensando. Isso faz com que, apesar de investirmos mais tempo parados, uma pequena redução nas etapas de construção e medição do experimento. Já o retrabalho é bastante reduzido. Por fim, o aprendizado, aquilo que realmente agrega valor, é maximizado. De acordo com o Lean, ou pensamento enxuto, tudo aquilo que não agrega valor é desperdício. Ou seja, tudo aquilo que não está em vermelho é desperdício. É óbvio, contudo, que há desperdício que não pode ser eliminado. Então, por esse ponto de vista, além de estarmos reduzindo o esforço e o trabalho total, ainda estamos aumentando a geração de valor. É importante, para finalizar, destacar mais o conceito do Lean, os tamanhos de lotes. Em termos de tamanho de lote, ao contrário do que estamos acostumados, é melhor trabalhar com lotes pequenos, por algumas razões. Com lotes pequenos, nos tornamos mais rápidos, entregando valor mais frequentemente a cada ciclo. Corrigimos os erros assim que eles surgem, e não são propagados até o fim, gerando menos desperdício. Com lotes pequenos, o tempo gasto para nos movermos entre as etapas é menor. Então, de preferência, pense em lotes menores. Recapitulando, o documento do experimento é preenchido em 2 etapas, toda vez que você pensa em planejamento e toda vez que você pensa em revisão. Deve ser realizado para todos os experimentos. Os principais benefícios são maior eficiência, menos trabalho, com maior geração de valor, e o conhecimento fica disponível por mais tempo. Finalizando, se não temos como medir o benefício gerado, por que desperdiçar o trabalho? Abraço e até o próximo vídeo.